Tema central. No tempo em que essa epístola foi escrita, a igreja atravessava um período delicado, marcado por inúmeras perseguições e manchado pelo testemunho imoral de certos mestres heréticos. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Nessa circunstância, Pedro, logo após chegar em Babilônia, escreve essa carta, advertindo a igreja sobre tais pessoas. Assim, o tema central provém dessa realidade amplamente discursada por Pedro em sua segunda carta. O tema central, então, seria exortações e advertência acerca dos falsos mestres e escarnecedores. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Palavra-chave. Não teremos dificuldades para encontrar a palavra-chave dessa epístola se levarmos em conta o desejo do coração do apóstolo em tê-la escrito. Pedro almejava não somente firmá-los nos valores cristãos, mas também instá-los de tal forma a produzir em seus corações uma firme consciência. Diante de tal verdade, a palavra-chave não poderia ser outra, senão despertar. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Divisão. Muitas são as formas sugeridas para se dividir essa epístola. Acredito, porém, que a divisão que mais se presta ao conteúdo de forma linear é aquela que a divide em 4 partes, obedecendo à seguinte progressão. Primeira divisão, os valores cristãos, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Versículo-chave da primeira divisão. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Segunda divisão, por que honrar as Escrituras? Versículo-chave da segunda divisão. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Terceira divisão, exortações acerca dos falsos mestres. Versículo-chave da terceira divisão. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências,
de imundícia e desprezam as autoridades. Quarta divisão: a súbita vinda de Cristo. Versículo-chave da quarta divisão. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A segunda epístola de Pedro. Curiosidades. Os receptores dessa carta foram gentios e judeus que, de igual forma, haviam se convertido ao cristianismo. Existem vários escritos oriundos do primeiro e segundo século da era cristã que trazem notas ou comentários sobre os ensinos que os falsos mestres procuravam infiltrar nas igrejas. Basicamente, eram mestres judaicos que, após uma contraditória conversão a Cristo, procuravam instar os irmãos a observarem também a lei e os ensinos gnósticos que comprometiam a genuína mensagem cristã. No contexto histórico da segunda epístola de Pedro, os crentes estavam sendo ameaçados por uma heresia que negava a esperança da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Aprendemos nessa epístola que a salvação não pode ser alcançada pelo conhecimento, como pregavam os gnósticos, mas ela é alcançada pela fé, que conduz ao conhecimento, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Curiosidades. Uma análise sugerida da epístola de Pedro poderia ser feita tendo como diretrizes os seguintes pontos: Introdução, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Saudação, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Deus e o crescimento do cristão, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 1 ao 21. Deus e o perigo do cristão, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 22. Deus e a esperança do cristão, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 18, parte A. E finalização, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, parte B. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória
assim agora como no dia da eternidade. Amém.